Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência sempre aqui conosco. Estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1 e também nas redes sociais no YouTube, o canal da TV na internet. Hoje vamos estudar a terceira lição deste terceiro trimestre com o tema Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Vamos para a leitura do texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe do programa de hoje. O texto áureo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A reflexão pela verdade prática assim está posta na revista, na lição de hoje. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Vamos agora à leitura bíblica em classe que também está sendo aí projetada na sua tela. Atos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 19. E apegando-se a ele Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na sua presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vamos à leitura dos objetivos da lição de hoje. Os três objetivos desta lição: o primeiro, expor a importância da pregação das Escrituras. O segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. O terceiro é incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Neste primeiro bloco do programa, vamos estudar a igreja que prega as Escrituras. 3 pontos nós vamos discutir aqui hoje com os nossos comentaristas. O primeiro, as Escrituras revelam Deus. O segundo, as Escrituras testemunham de Jesus. E o terceiro ponto, as Escrituras confrontam o pecado. Dessa forma, na lição de hoje, nós vamos estudar que a pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel às Escrituras sagradas. Nós vamos aprender que, desde os primórdios, a igreja de Jerusalém primou pela palavra de Deus, mas também pregando sob a autoridade e poder do Espírito Santo de Deus. A lição de hoje está
está fundamentada no capítulo 3, nos versículos 19, do versículo 11 até o versículo 19. Dessa forma, vamos analisar esta porção bíblica com os nossos comentaristas. E para comentá-la, está aqui conosco hoje, mais uma vez, o pastor Diego Costa, o pastor Lucileno Cavalcante e o pastor Davi Arruda. Pastor Diego, seja bem-vindo, Pai do Senhor Jesus, para a gente comentar mais uma lição. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor. A paz do Senhor também ao pastor Leno, ao pastor Davi Arruda. É uma honra mais uma vez estar aqui para nós falarmos dessa lição tão maravilhosa, tão abençoada. E tenho certeza que professores e alunos só têm a ganhar e será enriquecido poderosamente. Pastor Lucileno Cavalcante, seja bem-vindo mais uma vez, meu amado, a paz do Senhor Jesus. Pastor Leno, vamos hoje trabalhar este tema, a igreja fiel à pregação do Evangelho. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Diego, pastor Davi, todos os nossos irmãos e amigos que acompanham o programa. Realmente é uma lição maravilhosa em que vai ser focada a pregação do Evangelho e a importância da pregação do Evangelho como voz de Deus através da igreja neste mundo. Muito bem, pastor Davi Arruda, a palavra-chave da lição de hoje é pregação e nós vamos focar no tema, pregação das Escrituras, pregar no poder do Espírito, e uma pregação essencialmente bíblica não pode faltar o elemento escatológico, que é a esperança vindoura. Seja bem-vindo, pastor Davi. Muito bem, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Diego, pastor Leno. É uma satisfação poder mais uma vez estar aqui contribuindo com os irmãos e falar desse assunto que é a esperança da igreja, que foi o pilar e é o pilar da igreja até esses dias, e eu penso que vai ser um momento de muito aprendizado. Muito bem, vamos assim iniciar os comentários da lição de hoje, a igreja que prega as Escrituras. Pastor Diego Costa, as Escrituras, elas revelam que há um Deus, e isso fica muito claro aqui no sermão do apóstolo Pedro, depois daquele milagre extraordinário que abriu as portas para a ministração de Pedro. Um comentarista uma vez escreveu dizendo, pastores, que a melhor introdução ao sermão de um pregador pentecostal é um milagre como este que aconteceu quando os apóstolos Pedro e João estavam indo ao templo. Nesse sentido, pastor Diego, a gente percebe as Escrituras revelando que há um Deus, e fica muito claro isso no sermão do apóstolo Pedro. Pois bem, pastor Epaminondas, de forma tão pertinente a sua fala, um ponto que eu queria destacar aqui, junto com todos os comentaristas, e também fazendo aqui, tecendo um comentário em cima das palavras do pastor José Gonçalves, que é o comentarista dessa lição, é que nós, a igreja, precisa resgatar o exemplo do apóstolo Pedro. Quando nós falamos de resgatar porque Pedro, ele prega exclusivamente as Escrituras. É tanto que nós vamos ver Pedro, ele fazendo muitas conexões, chamamos de conexões na teologia, pontos de conexões, trazendo o Antigo Testamento e mostrando para aqueles que estavam ouvindo o pastor Davi Arruda, o pastor Leno, quem era o Deus Todo-Poderoso. Ele inicia-se pautando os três principais patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, a pregação de Pedro, ela é fundamentada exclusivamente nas Escrituras e não em achismos. Ela não é fundamentada em modismo em cima de púlpito. Ela é fundamentada nas Escrituras. Esse termo pregar, pastor Epaminondas, no Novo Testamento, ele vem de um verbo grego que significa querusso e aparece por mais ou menos 60 vezes. E quando esse verbo ele aparece por mais de 60 vezes, significa que o pregador não deve anunciar a sua própria mensagem, mas tem que anunciar a mensagem que é bíblica. E a mensagem bíblica, ela revela quem é Deus. E nós, como pentecostais, a igreja, ela tem que proclamar, anunciar quem é o Senhor. E foi isso que Pedro fez, e é isso também como nós, como igreja, devemos fazer, pregando as Escrituras, pois elas revelam quem é Deus. O escritor Benjamin Forrest, ele diz que Pedro foi muito feliz na sua interpretação, mostrando para aqueles que estavam ouvindo acerca do Abraão, Isaac e Jacó, trazendo o Antigo Testamento, ou seja, fundamentada, balizada e mostrando as verdades que só as Escrituras podem revelar para nós. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante,
a igreja de Jerusalém, que é a igreja modelo para nós, pregava as escrituras que revelam um Deus, conforme o sermão de Pedro, colocado aqui muito bem pelo pastor Diego, e fica muito claro também pelo sermão pentecostal de Pedro, que as escrituras do Antigo Testamento, todas elas, né, os 39 livros do Antigo Testamento, apontavam para a messianidade de Cristo, conforme ele mesmo falou, e está comentado aí pelo pastor José Gonçalves, João 5:39. Fale sobre esse ponto, as escrituras testemunham de Jesus. Muito bem, pastor Epaminondas. É importante também nós destacarmos o contexto em que o apóstolo Pedro ele está ministrando esse sermão. Lembremos que algum tempo atrás, esse mesmo Pedro, ele estava com muito medo, com muito temor, se escondendo e até negando seu vínculo com Cristo. E agora, publicamente, diante das pessoas que provavelmente muitos deles estavam presentes na condenação, na crucificação de Cristo, e agora Pedro ousadamente falava a respeito desse Jesus. E quando nós analisamos esse tópico, as Escrituras testemunham de Jesus, nós vamos ver que ao longo do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é uma preparação para a revelação do Messias. E, portanto, Jesus ele está presente em todos esses livros do Antigo Testamento. Eu me lembrei de alguns pregadores lá na minha juventude que citavam em cada livro da Bíblia a presença de Cristo ou como ele se manifestara, né, em cada livro. Eu, pela memória, não vou conseguir relatar cada um, mas isso demonstra realmente que ao longo do Antigo Testamento se faz, sim, um apontamento para Cristo. E nós vemos, eu li um dos comentários que dizia que existem no Antigo Testamento cerca de mais de 300 referências apontando diretamente para a pessoa de Cristo e para a sua obra. E todas essas se cumprindo na vida de Cristo. É importante que o próprio Cristo também, ele fez referência de que as Escrituras apontavam para ele. Quando nós lemos lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, quando Jesus ali em Nazaré, ele se apresenta, ele lê um texto do livro do profeta Isaías, e eu acho maravilhoso porque o versículo 20 do capítulo 4 de Lucas diz assim: e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E o versículo 21 diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Toda a escritura, ela realmente, no Antigo Testamento, ela apontava para Cristo. E é importante dizer que a pregação bíblica, a pregação da igreja, a pregação pentecostal, ela é essencialmente cristocêntrica. Cristo, ele deve ser o centro da mensagem. Nós temos que, nessa ocasião aqui, Pedro e João acabaram de ser usados ali para a realização de um grande milagre, de algo extraordinário, algo que chamou a atenção de todos aqueles que estavam vendo aquele fato e testemunhando de que aquele que outrora era paralítico, agora estava pulando, saltando e glorificando a Deus. E muito embora esse fato marcante, mas Pedro não deixou que a atenção daquele seu público ficasse simplesmente no milagre ou se voltasse para ele, mas apontou logo que teve oportunidade para a pessoa de Cristo. Muito bem, pastor Davi Arruda, nós estamos aprendendo nesse primeiro ponto da lição que a pregação bíblica, ela deve revelar Deus, conforme o sermão de Pedro. A pregação bíblica é genuinamente bíblica, essencialmente bíblica, ela testemunha de Jesus, portanto é cristocêntrica a pregação bíblica, mas nós não podemos nos esquecer que a pregação genuinamente bíblica, ela confronta o pecado, não é isso mesmo, pastor Davi Arruda?
Pegando, pastor, um gancho no que já foi falado aqui pelo pastor Diego, pelo pastor Leno, o quanto a mensagem de Pedro ela é completa, ela é essencialmente bíblica, e nós percebemos isso tanto no verso 18 quanto 19. O verso 18 ele faz citações, né, que os profetas já haviam profetizado, e no verso 19 ele mostra a intenção. Primeiro ele mostra a estrutura do sermão, que tem que ser bíblico, e segundo ele mostra a intenção da pregação, que é levar os ouvintes ao arrependimento. E a gente entende aqui através da mensagem de Pedro que a mensagem bíblica, o verdadeiro evangelho, ele é desconfortável a quem ouve, porque ele é um confronto direto ao pecado. Prova disso que essa expressão arrependimento, ela traz a ideia de uma mudança dentro da mente, uma mudança interior. E Paulo, ele faz a alusão a isso em Romanos capítulo de número 12, verso 2, que ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da renovação do vosso entendimento. Mostrando para nós que o ponto central do evangelho é o arrependimento. E há um escritor que diz que o nosso arrependimento ele tem que ser tão escandaloso, tão radical quanto o nosso pecado. Então, se a mensagem não tiver Cristo, como já foi dito, no centro, não tiver baseada nas Escrituras e não convidar o pecador ao arrependimento, isto não é o evangelho genuíno. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo, e quando voltarmos iremos tratar do assunto a igreja que prega no poder do Espírito. Em instantes estaremos de volta, não saia daí, até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a terceira lição com o tema Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. No bloco anterior, nós aprendemos aqui com os nossos comentaristas que a genuína mensagem bíblica, ela revela Deus, ela é cristocêntrica e ela sempre é confrontadora e deixa-nos desconfortáveis diante da santa palavra de Deus. Agora vamos falar sobre a igreja que prega no poder do Espírito. Na sua tela nós temos o mapa mental dos assuntos que nós vamos abordar agora. Nós vamos falar sobre o Espírito capacita o mensageiro, fixar os olhos, e o terceiro item, o Espírito glorificará a Jesus. O autor do livro de Atos dos Apóstolos, documentário de Atos dos Apóstolos, Meyer Pearman, na página 13 e a página 44, ele trata de um assunto muito interessante. Ele diz que este milagre do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos tinha um propósito específico e muito prático: exaltar o nome de Jesus e dar publicidade aos pregadores do Evangelho. Com isso, uma grande multidão dispôs a escutar a mensagem. Portanto, aquele milagre não teve como propósito abrir o coração das pessoas para receberem o Evangelho e a palavra de Deus. Milagres não gera necessariamente fé, mas fé gera milagres. O que o milagre fez foi ajuntar as pessoas, dando a Pedro uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, e assim foi feito. Hoje, neste vídeo, nesta lição, neste programa, nós estamos aprendendo como que a igreja primitiva lidava com a pregação genuinamente bíblica. E agora nós vamos tratar desse tema, a igreja que prega no poder do Espírito. Pastor Diego Costa, a gente percebe
o Espírito capacitando o mensageiro e, claro, aqui como pano de fundo, né, Pedro sendo capacitado pelo Espírito. O pastor Leno, no bloco anterior, nos lembrou de que outrora Pedro estava com medo, trancado dentro de uma casa, assim como os outros apóstolos. Agora ele está, pastor Diego, possuído, capacitado, dominado por uma chama pentecostal que lhe deu ousadia para pregar. Fale sobre esse ponto, pastor Diego. Pois bem, pastor Epaminondas, muito bem pautado pelo pastor Leno, no bloco anterior, questão do Pedro. Antes e depois agora, ousado, revestido do poder do alto, agora capacitado para levar uma mensagem com ousadia. É tanto que aqui nesse primeiro ponto, o pastor José Gonçalves, ele destaca essa expressão quando eles pedem para fixar os olhos. Mas quando nós falamos dessa ousadia, ao estudarmos, pastor Epaminondas, os pormenores na matéria da pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, nós fazemos um apanhado desde o Antigo Testamento, como que o Espírito Santo capacitou homens, pastor Leno, pastor Davi Arruda, para determinadas obras. Por exemplo, em Êxodo capítulo 30, Êxodo capítulo 35, do versículo 30 ao 33, nós vendo quando Deus chamou o homem por nome de Bezalel. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor o capacita da inteligência para que ele pudesse confeccionar algumas obras ali do tabernáculo. Quando nós vemos essa capacitação, fazemos um paralelo com o Novo Testamento, muito especificamente aqui em Atos, o Espírito de Deus capacitando também pregadores, Pedro capacitando para levar a palavra. Porque um pregador sem a capacitação do Espírito Santo, uma mensagem será vazia. Eu queria até destacar aqui uma fala do escritor, de um pastor muito renomado americano, chamado Stuart Ollett, no livro dele chamado Pregação Pura e Simples. Ele disse o seguinte: sem o toque do Espírito Santo, a melhor pregação do mundo é nada. Aí ele continua: a mensagem bíblica, ainda que seja exposta de forma correta, nada pode fazer por alguém sem a presença do Espírito Santo. Então o pregador, aquele que leva a mensagem, ele tem que ter essa capacitação dada pelo Espírito Santo. Então Pedro, ele só conseguiu fazer isso, essa ousadia de pedir para olhar, porque ele foi revestido deste poder. Nós também, a igreja, você professor, ressalte isso para os seus alunos, você aluno também que prega, que é postulante a isso, o Espírito de Deus é que ainda continua a capacitar, nos dá esse poder, essa ousadia, essa unção, para que possamos levar a palavra do Senhor. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, dentro desta temática, a igreja que prega no poder do Espírito, nós temos o segundo subtópico, fixar os olhos. O que é que nós podemos comentar, pastor Leno, a partir deste item? É importante o destaque que o pastor José Gonçalves ele faz aqui dessa expressão utilizada, né, pelo apóstolo Pedro ao se dirigir ao paralítico. A questão de fixar os olhos, essa expressão ela é utilizada também, especialmente referenciando o apóstolo Paulo em pelo menos 2 ocasiões aqui. E traz a ideia de realmente de estar cheio do Espírito Santo. Mas é interessante essa questão, porque assim, fixar os olhos, quando o apóstolo Pedro ele chama a atenção do paralítico para que olhe para ele, é interessante porque no início do encontro, ele diz a palavra que o paralítico olha para eles que estavam entrando e provavelmente pela sua condição de alguém que estava mendigando, ele baixa a cabeça e pede. E nesse sentido, esse baixar a cabeça, esse desviar o olhar, é no sentido exatamente de alguém que se sentia muito inferior, de alguém que estava muito abaixo daquele que estava entrando. E então, o evangelho que Pedro recebeu do Senhor Jesus, ele faz isso com o ser humano. Ele tira o ser humano dessa condição de humilhado, né, de fracassado. Né? É por isso que o apóstolo Pedro ele diz, olha para mim aqui, olha para nós. E nessa ocasião, quando ele olha para os apóstolos,
É interessante que aqui nós vemos que o apóstolo Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E esse é o grande diferencial na vida da igreja, a presença do Espírito Santo. E essa presença é que capacita a igreja, assim como capacitou o apóstolo Pedro, para fazer algo diferente que aqueles religiosos que estavam indo ali todos os dias no templo não tinham esse poder. E esse poder que é dado pelo Espírito Santo capacita a igreja, capacita o pregador não só para realizar grandes milagres, e Deus continua fazendo isso. É importante ressaltar que a igreja, ela continua sendo esse instrumento de Deus para a realização de grandes coisas, de milagres. O nosso Deus continua fazendo milagres, continua operando milagres. No entanto, ela capacita, o Espírito Santo capacita a igreja para realizar grandes coisas, mas especialmente para pregar o Evangelho. E esse poder que está na mensagem de alguém que está cheio do Espírito Santo é que faz com que aqueles ouvintes possam compreender, assim como Jesus falava, e eles viam que ele falava diferente dos fariseus. Assim também deve ser a voz da igreja. Algo diferente das filosofias dos sábios deste mundo, porque é algo cheio da presença do Espírito Santo. A mensagem pregada pela igreja tem que ser uma mensagem realmente sobrenatural. Assim como o apóstolo Paulo, o pastor Zé Gonçalves, ele cita aqui em Atos capítulo 14, quando ele se encontra com aquele paralítico, que também era paralítico desde nascença, né? E então diz a palavra no versículo 9 que Paulo, fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado. Ora, a fé é algo que não pode ser medido, mas é algo que pode ser discernido pelo próprio Espírito Santo. Não era a capacidade de Paulo que estava ali medindo ou vendo o tamanho da fé daquele paralítico, mas era o Espírito Santo de Deus que estava capacitando o apóstolo. Então, é essencial para a igreja cumprir a missão, estar cheio do Espírito Santo. Muito bem. Lucas, nós sabemos que não era apenas historiador, né? Lucas era teólogo também. Mas como historiador, Lucas é impressionante a capacidade que o Espírito de Deus deu a Lucas para ele historiar o que nós temos em mãos, esse livro maravilhoso. Porque, pastor Leno, dentro desse ponto aqui levantado muito bem, ele consegue descrever tanto o olhar de Pedro e João, como o olhar do mendigo, o paralítico, que certamente era mendigo, porque ele estava pedindo esmolas, vivia daquilo. Mas olha só que coisa interessante, o texto diz que Pedro e João olharam para ele, fitaram os olhos nele. E o senhor tocou num ponto muito importante. Como que a mensagem genuinamente pentecostal e bíblica consegue enxergar aqueles que são invisíveis para uma sociedade que não consegue enxergar as pessoas na condição como elas estão. Aquele paralítico que estava junto à Porta Formosa, que era revestida de ouro, mas aquele homem estava pedindo esmolas para a sua sobrevivência. Quantas não eram as pessoas que passavam por ali e nunca, certamente, olharam para aquele moço? Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, diferentemente, enxergam um ser humano ali, enxergam uma vida, enxergam um campo missionário, enxergam um coração que precisava da graça de Deus, que precisava da restauração, que precisava de um milagre. Eles olham para ele. Eles não veem ele apenas como uma estatística, como um número. É o problema da coisificação do ser humano, né? E olha só, eles olharam para ele e eles disseram: olhe para nós. A grande pergunta que fica para nós também hoje é: será se as pessoas podem olhar para nós? Será se nós temos essa capacidade espiritual, estamos cheios do Espírito Santo ao ponto das pessoas olhar para nós? O filho pode olhar para o pai, a esposa pode olhar para o filho, para o marido,
os alunos podem olhar para você, professor de escola bíblica dominical? Será se nós temos essa capacidade de que as pessoas sejam atraídas a Deus por nosso intermédio, olhando para nós e vendo Cristo, enxergando Cristo em todas as nossas ações e atitudes? Eu achei maravilhosa a fala do pastor Leno, e eu fui aqui peguei um gancho, pastor Leno, na sua fala. Eu me lembrei de Leonardo Riverhill, naquele livro dele, Porque Tarda o Avivamento, né? E tem um capítulo lá que ele trata da sarça ardente. Como que Moisés, que certamente passava por ali, por aquelas regiões, e tinham muitas sarças ali. E a sarça, o que é uma sarça? É um arbustozinho que não chama a atenção de ninguém. Não é como o carvalho, não é como a tamareira. Não, é um simples arbusto no deserto. Mas aquela não era qualquer sarça, porque ela estava incendiada, ela estava ardendo, ela estava queimando. E Moisés foi atraído por uma sarça que estava em chamas. Assim também, veja como que aquelas pessoas em Jerusalém foram atraídas a Pedro e a João, que estavam incendiados, cheios do poder do Espírito Santo. Uma lição extraordinária que o professor de escola dominical deve passar aos seus alunos. Incentive eles a buscarem esse poder pentecostal e não ficarmos apenas no campo teórico, mas na prática. Buscarmos em oração aquilo que nós falamos na lição anterior. A oração, não é, pastor Davi, ainda é a chave. Pastor Davi, outro ponto que o pastor José Gonçalves trabalhou conosco aqui é o fato de que o Espírito glorificará Jesus, e isso fica também claro aqui no sermão de Pedro. Muito bem. Uma fala que ele diz que me chama atenção, que ele começa dizendo que o Espírito Santo nunca chama atenção para si, mas sempre para glorificar ao Pai e a Cristo, melhor dizendo. Quando nós olhamos este ato de Pedro, nós percebemos que Pedro tem uma preocupação. Primeiro, ele através do Espírito Santo opera um milagre, e a multidão tem uma reação tanto até quanto normal, digamos. Eles estão espantados pelo milagre, eles começam a achar que Pedro é quem faz o milagre. E a verdade é que este é um problema gigantesco, porque hoje muitos homens de Deus acabam caindo neste conto de acreditar no que a multidão fala. Este homem é quem opera o milagre, é ele quem faz, nele está o poder de Deus. Mas quando Pedro ouve isso, ele tem uma preocupação em levar a glorificação daquele povo ao lugar correto. E qual é o lugar correto da glorificação do povo? O nome de Jesus. Então ele deixa claro que não é a sua santificação, não é os seus feitos que operaram aquele milagre, mas sim o poder do Espírito Santo através de Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui? Que um evangelho que coloca sobre os homens o poder dessa manifestação, ou traz a glorificação para os homens, ele é um evangelho mentiroso, vazio, porque o homem dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele sempre vai levar a glorificação ao lugar correto, que é o nome de Jesus. Esse olhar da multidão aqui, ele é significativo, né? O versículo que é o texto base da lição, o versículo 12, por que olhais tanto para nós? Parece, pastor Leno, que esse olhar, parece não, com certeza é um olhar de endeusamento. Olha o problema que deu lá em Listra, o senhor citou, né, aquela cura lá, quando Paulo e Barnabé chegaram em Listra, pregaram, aquele paralítico andou, e eles quiseram fazer de Paulo e Barnabé dois deuses. Foi o mesmo movimento que estava acontecendo aqui, né, na multidão. Por que vocês estão olhando tanto para nós? Como se nós, com a nossa santidade ou com os nossos méritos, pudéssemos fazer alguma coisa. Eles disseram, não, nós não fizemos nada, foi Ele, foi Cristo, aquele que vocês crucificaram. Isso que é muito interessante, porque nós estamos aqui, pastor Leno, com dois pregadores itinerantes, e nós somos todos pregadores, somos pastores. Nós precisamos tomar muito cuidado para vigiarmos as nossas emoções e não sermos, não é, pastor Diego, tomados, né, de vaidade e acharmos que nós fazemos alguma coisa.
porque Deus opera por nosso intermédio. Rapaz, esse texto aqui, ele é maravilhoso para pregadores, para pastores, para ministros, não caírem no erro, por exemplo, do Simão o Mágico, que achava que era alguma coisa. Tá lá escrito no texto, né? Precisamos tomar um cuidado para a gente vigiar as nossas emoções e não permitir que a multidão olhe para nós com esse sentido aqui, né? Como que se nós fizéssemos alguma coisa. Aí Pedro diz, pastor Lênin, é Ele, foi Ele, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Nada do que foi feito se fez se não fosse Ele. No capítulo 4, versículo 12, Pedro diz, agora diante do Sinédrio, né? Não há outro nome. É o nome de Jesus, Ele é o centro. Nós só somos coadjuvantes aqui, nós só somos os instrumentos, nós só somos vasos. Conforme uma vez eu ouvi o pastor, nosso querido pastor Marcos Melo, o pregador, falando, ele disse o seguinte: nós só somos um pedaço de barro vestido de paletó. É isso que nós somos, mas a glória é totalmente dele. Lição maravilhosa para todos nós. Vamos para mais um intervalo e depois iremos concluir esta lição falando sobre a igreja em Jerusalém que prega a esperança vindoura. Não saia daí, em instantes estaremos de volta. A igreja que prega a esperança vindoura é o tema deste terceiro e último bloco do programa, portanto, o terceiro tópico da lição. Obrigado você que está chegando agora, ligou o seu televisor ou acessou o link da programação. Nós estamos estudando a terceira lição com o tema uma igreja que prega a genuína, né, pregação bíblica. O tema da lição de hoje é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E agora nós vamos falar sobre este tema, a igreja que prega a esperança vindoura. Vamos trabalhar dois subtópicos. O primeiro é alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O segundo ponto, a promessa da segunda vinda. E aqui eu quero iniciar mais uma vez com o querido pastor Diego Costa. Pastor Diego, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela nutria uma esperança iminente da vinda de Jesus, da segunda vinda, e fica claro no sermão pentecostal do apóstolo Pedro que a igreja de Jerusalém, ela pregava a esperança vindoura, e este tema, pastor Diego, não pode jamais desaparecer dos nossos púlpitos. Deve fazer parte da pregação genuinamente bíblica. E eu gostaria que o pastor Diego falasse sobre essa alerta à sociedade que está vivendo de forma indiferente e insensível às coisas de Deus. E é por essa razão que a pregação escatológica acaba que trazendo para nós esperança, para nós os salvos, mas despertando os insensíveis e os indiferentes às coisas espirituais. Perfeito, pastor Epaminondas. Quando nós lemos o capítulo 2, versículo 40, o pastor José até menciona que a primeira pregação de Pedro, pastor Davi Arruda, ele chama aquela geração de geração perversa, né? Aconselha, se salvem dessa geração perversa. E no capítulo de número 3, 17, ele chama aquela geração agora de ignorante. Então, Pedro, ele tem uma sensibilidade do Espírito, percebe que está ocorrendo diante daquelas gerações, daquela sociedade que era completamente, tinha aversão às coisas de Deus. E quando nós trazemos para os nossos dias, em todas as gerações, sempre existiu pessoas insensíveis, pessoas que foram completamente diferentes das coisas espirituais, das coisas de Deus. Alguns que não querem saber quem é o Senhor, não querem saber quem é o Deus de Israel. E nós, como sal da terra, devemos
ter o tempero, colocar o tempero nessa sociedade tão insensível, nós como pregadores, a igreja em si, ela é incumbida nessa missão de levar essa palavra, de mostrar quem é o Deus Todo-Poderoso. É tanto que aqui na revista tem a última frase, ele diz o seguinte: a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. E são a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz assim, acerca da pregação: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja que Paulo fala acerca da pregação, anunciando Jesus, pregando em meio a uma sociedade indiferente e insensível. E nós também devemos levar essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que tem o poder de transformar em uma sociedade que está tão alheia, que não quer saber das coisas do Senhor. Entretanto, a igreja, nós temos que sim pregar, levar a pregação. Isaías faz uma pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Entretanto, nós que somos revestidos deste poder e temos essa ousadia e o compromisso com a eternidade, devemos pregar, mesmo em meio a uma sociedade insensível, para que os seus corações possam ser tocados. O Espírito Santo tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, a igreja que prega a esperança vindoura. O segundo ponto, a promessa da segunda vinda. Fale sobre esse ponto da lição, pastor Leno. O apóstolo Pedro, aqui no sermão que ele ministra, aquele público, não poderia deixar de falar a respeito da promessa que Jesus deixou à igreja, a promessa da sua vinda. E é importante dizer que a mensagem pentecostal, a mensagem bíblica, ela tem que estar também contida a mensagem da vinda de Cristo. O apóstolo Pedro aqui, após ele convocar o arrependimento, a conversão e informar a respeito do perdão dos pecados, ele diz assim: para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E esses tempos de refrigério, e mais na frente no versículo 21, ele fala a respeito do período da restauração de todas as coisas. Então, assim, essa segunda vinda de Cristo era uma mensagem que estava presente na igreja primitiva, pois eles aguardavam a vinda de Cristo de forma iminente, a qualquer momento. E por isso era algo comum ali entre os membros da igreja de Jerusalém falar sobre esse tema. E a mensagem do Evangelho, ela está intrínseca, está presente esta grande promessa. E a igreja, nós devemos sim hoje anunciar esta palavra. Hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para o que é terreno, para o que é do presente século, digamos assim, usando uma expressão do apóstolo Paulo, né? Aquilo que é desejável pelos homens. Mas o mais importante é que Deus ele tem reservado algo muito maior. E quando o apóstolo Pedro, certa vez, ele fala com Jesus, ele diz assim: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus até interrompe Pedro para não deixar ele falar mais. E Jesus disse: Pedro, não há esse que tenha deixado casa, pai, mãe, por amor a mim, e não haja de receber muito mais nesta vida e na idade vindoura, a vida eterna. Muito bem. Pastor Davi Arruda, para a gente finalizar esta lição, nós chamamos a atenção dos nossos professores de escola dominical ao finalizarem sua aula, chamem a atenção dos seus alunos e incentive eles a
pregarem a mensagem de esperança, a mensagem fundamentada na palavra de Deus. Mas para finalizar, pastor Davi Arruda, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse aspecto da pregação bíblica, esses dois elementos, né? Nós temos aqui um elemento que é a pregação, o logos, e nós temos o elemento pneuma, que é o poder do Espírito. Gostaria que, dentro desse tema, o que Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, pastor Davi Arruda, isso aqui é muito importante, os professores também trabalharem esse aspecto com os alunos. A minha palavra, disse Paulo escrevendo aos Coríntios, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O pastor Davi, fale sobre este equilíbrio que deve haver, né? O pregador, todos nós que somos servos de Deus, somos chamados para esta seara, devemos levar em consideração isso. E Paulo, ele fala muito bem isso aqui aos Coríntios. Olha, vocês precisam demonstrar isso. As pessoas em Jerusalém, elas não apenas ouviam, mas elas viam. Ouviam Deus e viam Deus. E Paulo diz assim, pastor Davi, em demonstração do Espírito e de poder, pastor Davi. Muito bem, pastor Epaminondas. Isso, nesse texto, nós vemos claramente, primeiro, uma dependência do apóstolo Paulo com o Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina que a mensagem, mesmo que tenha um teor teológico, bíblico, ela não precisa ser uma mensagem mecânica, sem a inspiração do poder do Espírito Santo. Ao contrário, há outro texto que ele cita algo parecido, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Dentro do verso 5, pastor, eu consigo enxergar aqui três coisas que são essenciais para um homem de Deus. Primeiro, pregação da palavra, porque ele disse que ele não negou que pregou na palavra, ele disse que não foi somente em palavra, mas ele pregou a palavra. Ou seja, três características ou três ferramentas que a igreja precisa ter. Primeiro, palavra. Segundo, poder. E terceiro, testemunho, porque ele diz: como bem sabeis que tipo de homens fomos nós entre vocês. A mesma coisa que acontece em Atos capítulo 3, quando Pedro diz: olha para mim. Paulo convoca a igreja a analisar o seu testemunho, mostrando para nós que uma igreja séria, dependente do Espírito Santo, primeiro, ela prega a palavra, segundo, tem demonstração de poder e terceiro, tem guardado o seu testemunho. Muito bem, ficou muito claro aqui, né? Esse equilíbrio. O pastor Davi conseguiu trazer esse texto de 1 aos Tessalonicenses, onde Paulo deixou muito claro ali os dois elementos. O logos, que ele diz assim: olha, eu não me apresentei diante de vocês apenas com logos, apenas com palavra, mas eu também me apresentei diante de vocês com demonstração do poder do Espírito. Isso é maravilhoso, pastor Diego, quando esses dois elementos, eles juntam-se, unem-se, né, para que nós todos cresçamos em graça e em conhecimento. Aquele equilíbrio que a gente sempre fala. Nós não podemos abrir mão da doutrina, do estudo teológico, não é, pastor Davi? Verdade. Nós não podemos abrir mão do logos, mas nós também jamais, em hipótese alguma, podemos abrir mão, pastor Diego, do poder do Espírito. Até quero pegar um gancho na fala do pastor Leno, e lembrei-me que existe alguns, pastor Leno, que acham que já cessou isso, foi só para a era apostólica, ótimo tema. Para a era apostólica. Não, o que ocorreu lá em Atos 3, o que ocorreu com Pedro, cessou, só foi para dar o brilho à igreja, mas agora não acontece mais. Pelo contrário, a manifestação dos dons ainda acontece, o poder de Deus, milagres ainda acontece, Deus ainda continua fazendo, né, pastor Epaminondas? Muito bem. Dessa forma, nós chegamos ao final de mais uma lição, agradecidos a Deus pelos ensinamentos que recebemos hoje aqui, pela instrumentalidade dos nossos comentaristas. Quero louvar a Deus pela vida da produção do programa, agradecer a Deus
pela vida do pastor Diego Costa, pastor Lucileno Cavalcante, do pastor Davi Arruda, que sempre tem estado aqui conosco, nos ajudando na preparação dessas ministrações que os nossos professores sempre utilizam, né? O programa, essas pré-aulas, para a preparação das suas aulas. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os professores, coordenadores de Escola Bíblica Dominical, todos os alunos. Deus abençoe vocês. Esperamos por todos na próxima semana, se Deus quiser, para a gente estudar mais uma lição deste trimestre que está maravilhoso. Vamos encerrar com a oração. Vou pedir ao pastor Leno que ore ao Senhor, nos despedindo com a oração, pastor Leno Cavalcante. Mais uma vez estamos aqui na Tua presença, agradecidos, ó Deus, por mais uma lição que temos a oportunidade de estudar, de aprender mais com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa, Senhor, ó Deus, cada um, Senhor, dos Teus servos que aqui estão, ó Deus, e que fazem esta obra. Abençoa os professores, coordenadores, ó Deus amado, e que possamos, Senhor, verdadeiramente anunciar a Tua palavra conforme o Senhor nos designou, ó Deus, cheios da Tua graça e do Teu Espírito Santo, pois dependemos de Ti em tudo. Assim te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus.